Uma das coisas que eu mais ouço, as perguntas que eu mais ouço é: Plínio do céu, o que eu faço para aumentar meu faturamento? Então é sobre isso que eu vou te contar hoje. Espera só um pouquinho que eu já venho. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, como aumentar o faturamento, o que a gente precisa saber para pensar melhor o negócio sob este ponto de vista, sob o ponto de vista de faturamento, quais são os elementos que estão compondo isso para que eu possa eventualmente aprender a mexer melhor com cada um deles e adaptar para o meu negócio, para o seu negócio, cada um vai fazer a sua adaptação. Mas antes eu quero dizer algumas coisas importantes. Eu quero agradecer a algumas pessoas em especial que têm mandado mensagens assim muito bacanas para mim. Eu quero agradecer ao Alexandre, ao Juliano, ao Luciano, a Raíssa, Daniela, Marta Freitas, ao Fábio, dois Fábios, ao Rogério, ao Henrique, um monte de gente que me mandou mensagens nessas últimas 2 semanas aqui, que estão ouvindo, que estão maratonando o nosso podcast, que estão gostando bastante. Algumas dessas pessoas aí disseram que estão se reunindo em grupos. Olha, isso aí já aconteceu antes e já deu origem ao nosso projeto chamado GC, Grupo de Estudos Consultório Empresa. Então, show de bola, fico sabendo. É bom ficar sabendo que tem mais grupos se formando de uma forma natural até. Olha que legal, cara. Então, obrigado particularmente a todos vocês. E o assunto de hoje, na verdade, né, embora tantas pessoas me falem e me perguntem sobre isso, foi pergunta de uma dessas pessoas que entrou em contato comigo. E ao invés de fazer esse, pelo amor de Deus, me ajuda, não, ele só perguntou com curiosidade mesmo, né? Quais são as formas essenciais que eu preciso pensar, o que eu tenho que entender para poder aumentar meu faturamento? E ele até já disse assim, pena que ele não gravou áudio, né? Que ele só mandou escrito, ele falou: eu sei que não existe fórmula pronta, fórmula mágica, eu sei que não é do dia para a noite, mas o que eu preciso entender de fato para melhorar o meu faturamento? E o que eu respondi, então, essa pessoa é o Fábio. O que eu respondi ali para o Fábio é exatamente o que eu quero aqui falar para você hoje também. O que você precisa fazer. E vamos lá. A fórmula é muito simples, né? O faturamento, para a gente aumentar o faturamento, a gente pode mexer em 3 coisas fundamentais. A gente pode mexer na quantidade de clientes, né? Que é o primeiro ponto, quantidade de clientes. O segundo ponto que a gente pode mexer é no ticket médio. E o terceiro ponto que a gente pode mexer é na frequência de compra. Pronto, esses são os 3 itens. Mas agora vamos lá conversar sobre cada um deles. Quando a gente fala que aumentar o faturamento é isso, é como se fosse, pensa nisso como se fosse uma equação, né? Um multiplicado pelo outro. Então seria a quantidade de clientes vezes o ticket médio vezes a frequência de compra. Traduzindo, eu tenho uma determinada quantidade de clientes que faz compras comigo, ou seja, cada vez que vem, na média, gasta X reais em média comigo, e essas pessoas voltam de tempo em tempo, ou deveriam voltar, ou indicam pessoas de tempo em tempo. Então, eu tenho esta equação que é a sua equação hoje. Então, você tem uma determinada quantidade de clientes média que frequentam aí o seu consultório, a sua atividade profissional, que gastam em média um valor X, e que voltam de tanto em tanto tempo. Então, como é que você vai poder arrumar isso? Você precisa investir tempo como gestor do negócio pensando nessas 3 coisas. Ou seja, o que você pode fazer? O que eu posso fazer para aumentar a quantidade de clientes? O que eu posso fazer para que a mesma quantidade de clientes, os mesmos clientes, invistam valores maiores? E o que eu posso fazer para melhorar a frequência de compra? Então, vamos primeiro entender que o primeiro ponto, né, o QC, que é a quantidade de clientes, ela parece bastante óbvia, não é? Então, o que eu posso fazer para ter aumentar meu faturamento e ter mais clientes? Fato. Se você tem
todas as demais variáveis estão fixas. O valor que o cliente gasta com você, a quantidade de vezes que ele volta com você é a mesma. Então, se você aumentar a quantidade de clientes, você vai aumentar o seu faturamento, certo? Então, isso parece bem natural e é natural. O que eu preciso falar com você então seria quais são os elementos que você pode e deve pensar aí nesse caso para conseguir efetivamente aumentar a sua quantidade de clientes, porque essa é a pergunta, né? Mais do que saber que eu tenho que aumentar a quantidade de clientes, é o como eu vou aumentar a quantidade de clientes. Mas esta resposta em especial eu vou deixar aqui para o final, eu vou inverter, tá bom? Então vamos falar. O segundo item então é aumentar o ticket médio. O que é ticket médio? É o valor médio que cada pessoa gasta com você. Para você entender essa história aqui de ticket médio, de valor médio de cada pessoa, imagina um carrinho de supermercado. Cada carrinho de supermercado que passa lá no caixa, ele tem um valor, certo? Então, uns carrinhos passam com 3, 4, 5 itens, outros carrinhos passam com ele lotado, às vezes até 2 carrinhos, não é? Então, o supermercado, quando faz a sua avaliação, ele tem uma noção média do ticket, ou seja, de cada pessoa que passa, qual o valor médio que gasta. Então, sim, tem uma pessoa que vai gastar R$ 20, outra vai gastar R$ 500. Né? Ah, mas flutua muito, né? Então, exatamente por isso que chama média, né? Então, um ticket médio é qual o valor médio, mais ou menos linear, que a gente tem no nosso negócio. O que significa isso? Que às vezes, vamos supor que um tratamento médio com você seja de R$ 3.000, né? Então significa que você vai fazer uns de 8, 9, 10, 15 mil, ok, mas também vai ter gente gastando R$ 500, R$ 600. Então pode ser que você flutue aqui, mas quanto mais perto desse número médio você tem, quanto mais próximo disso ele for, mais seguro é o seu negócio, tá? Porque ele flutua menos. Então você sabe que, por exemplo, é melhor flutuar vou dar um exemplo, de 2.800 a 3.200, fica 3.000 aqui na média, do que de 0 a 6.000, que a média vai ser essa também, ok? Bom, enfim, então como é que a gente faz para aumentar o ticket médio da clínica? Tem duas formas fundamentais para isso. Uma forma é você aumentar o preço unitário. Então vamos imaginar que você mantendo todas as demais variáveis, a única coisa que você faz é aumentar um pouco o seu preço. Então, ao invés de cobrar, sei lá, R$ 1.000 de um implante, você vai começar a cobrar 1.200. Ao invés de você cobrar R$ 10.000 a sua cirurgia oftalmológica, não sei das quantas, você vai cobrar R$ 12.000 a cirurgia. Ou seja, não importa o que você faça. O que eu estou querendo dizer é que uma forma óbvia de você aumentar o ticket médio é você aumentar o preço unitário. No entanto, acho que você já sabe disso, que isso vai estar na dependência de quanto isso consegue esticar ou não a demanda. Significa isso, que tem coisas que, assim, se eu cobro, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver do que, do implante, que eu já falei aqui. Então, se eu cobro R$ 1.000 um implante, eu tenho uma determinada demanda, quantidade de clientes que eu fecho, que eu consigo negociar, que eu consigo vender, né? Agora, se eu oferecer ele por 1.100, isso altera muito? Será que é a minha demanda? Provavelmente não. 1.200? Provavelmente não. 1.300? Talvez já comece a perder um pouco. Então, ao invés de vender para 100 pessoas, talvez eu já esteja vendendo para 85. Se eu aumentar para 1.400, talvez eu feche para 70 pessoas. Se eu ter 1.500, talvez só 50% dessas pessoas aqui da minha base original. Entende? Então, você tem que fazer, obviamente, essa continha, né? Para qual o valor que você consegue aumentar, né, sem perder a demanda. Então essa seria uma primeira possibilidade, você fazer um aumento do preço. Para isso tem que fazer testes, experimentar o que funciona para você. A minha experiência ao longo dos anos me mostra que um aumento de 20% até 30% é fácil de ser implantado desde que você tenha valor agregado. Ou seja, se você realmente tem condições de apresentar o seu serviço de uma maneira que os seus clientes percebam, seu público-alvo, perceba você como diferente, como melhor não no sentido técnico, tá? Como ele tem que perceber você que o benefício recebido é melhor, que o investimento versus o que ele recebe. Então, se ele perceber isso, ele paga mais sim. Então, todo mundo está disposto a pagar um pouco a mais, não muito, mas um pouco a mais por um serviço que ele acha melhor, mais garantido, etc. E vários outros podcasts a gente já falou aqui sobre esse assunto, do que o cliente considera valor. Então, se você conseguir perceber que tem valor agregado suficiente, você pode cobrar 20%, 30% acima dos seus concorrentes, que isso não é problema nenhum. Ou seja, você vai vender a mesma quantidade, só que com preços maiores, logo você aumenta o seu
faturamento. Então essa é uma possibilidade também, tá bom? Outra possibilidade de você aumentar o seu ticket médio é aumentando a quantidade de serviços no pacote. Como é que é isso? Sabe a história do carrinho? Então, qual é o valor médio do carrinho? Esse é o ticket médio. Como é que eu aumento, né, o ticket médio? Aumento o preço dos produtos ou aumenta a quantidade de produtos que cada cliente coloca no carrinho. Entendeu? Quantidade de produtos. Aí você fala, mas como é que pode ser isso para mim? Aí você tem que analisar o seu caso, na sua especialidade. Vou dar um exemplo genérico aqui. Talvez você possa oferecer um tipo de procedimento, deixa eu ver. Eu vou usar o odontológico, que é mais a minha natureza aqui. Talvez você não esteja oferecendo um clareamento para todo mundo e poderia estar oferecendo. Então, por que não? Se você começa a oferecer o clareamento para todo mundo que precisaria, obviamente, né? Se você começa a oferecer mais o clareamento, mais vão fechar. Alguns vão, outros não. Mas a média vai fazer com que, na média, mais pessoas vão colocar clareamento no carrinho, entendeu? Na hora de passar no caixa, tem mais um procedimento ali. Talvez algum outro tipo de procedimento estético que seja opcional, que seja eletivo, você possa colocar. Então, a ideia nesse caso, né, a proposta nesse caso seria identificar o que você pode oferecer ao seu cliente. Pode ser um upgrade de alguma coisa, pode ser um upselling, que a gente chama, que é colocar algum elemento adicional, um elemento de luxo. Sei lá, já está fazendo o serviço? Mas se você quiser pagar uma taxa a mais para ficar num quarto diferenciado, você pode pagar uma taxa a mais. Seria uma ideia. Não sei como você identificar isso no seu caso, desde que seja correto, íntegro e ético, né? Mas é isso. O que você pode fazer então, né, neste item de aumentar o ticket médio ou você aumenta o preço unitário das coisas que você está cobrando, ou você aumenta a quantidade de serviços no pacote que você vende. Você começa a vender mais coisas. Você oferece serviços mais completos. Ao invés de oferecer e vender só 2, 3 procedimentos, você faz pacotes com 5, 6, 10 procedimentos, pacotes com mais sessões, ou seja, como for a aplicação disso para você. Pois bem, o terceiro item que a gente falou é frequência de compra. Então, como é que a gente aumenta a frequência de compra? O que é frequência de compra e como é que a gente aumenta? Frequência de compra é fazer com que aquele cliente volte. Então, você imagina, vamos falar uma comparação do supermercado novamente. Aumentar o ticket médio seria fazer com que mais produtos estejam ali no carrinho, certo? O que é então aumentar a frequência de compra? É entender que o meu cliente do meu supermercado vem aqui geralmente uma vez por mês. Então, será que se eu consigo fazer ele vir aqui a cada 3 semanas, por exemplo, será que seria isso possível? Se for possível, desde que ele compre a mesma coisa, a mesma quantidade, eu consigo fazer um resultado melhor, um faturamento melhor. A lógica é essa. Frequência de compra, aumentar a frequência de compra para nós da área da saúde, na minha interpretação, essa formulazinha, quem usou, quem aplica dessa forma sou eu, tá? Então, para fazer sentido nessa formulazinha aqui para a gente, na área da saúde, né, de aumentar a frequência de compra, eu vejo 2 possibilidades, né, primárias, assim. Uma dessas possibilidades é a chamada fidelização. E fidelizar clientes para a área da saúde não é só fazer com que o cliente fique vindo e voltando, mesmo porque, dependendo da especialidade, é para ele não voltar mesmo, né? Dependendo do que você está fazendo, já fez uma vez, já está realizado, não faz sentido ficar voltando. Então, fidelização em saúde é muito mais a recomendação. É eu ter o aval daquele cliente que ele gostou tanto que ele recomenda a outras pessoas, os seus queridos, seus familiares, seus amigos, enfim, para irem nesse estabelecimento, nesse profissional, nesse hospital, nesse laboratório, seja o que for. Então, grau de fidelização é isso. Se eu aumento o grau de fidelização de uma maneira substancial, eu aumento a frequência de compra. Faz sentido? Aumentando a frequência de compra significa com que não necessariamente aquela pessoa, o seu João, mas as pessoas indicadas pelo seu João vão começar a vir por conta disso, que é uma forma também de atrair clientes, certo? É como se fosse aumentar o número de clientes. Mas vamos chamar aqui que aumentar a frequência de compra seria fazer com que aquela pessoa volte, que ela possa fazer novos serviços, mas também que ela possa indicar outras pessoas. E assim a gente até fecha um ciclo com o outro ponto lá, que é aumentar a quantidade de clientes. Pois bem, a outra forma da gente aumentar a frequência de compra é fazer um negócio que pode ser talvez uma grande novidade para você neste episódio, neste podcast, que é uma coisa que eu estimulo muito você a fazer, que é vender por recorrência.
O que é vender por recorrência? É vender alguma coisa por assinatura. Uma coisa é um processo todo que eu teria de venda para eu poder te apresentar uma caneta e vender uma caneta. Então eu tenho todo um trabalho de fazer a divulgação, de te apresentar o produto, negociar com você, fazer o fechamento, fazer o contrato e te entregar a caneta, né? Agora, se eu já fiz todo esse processo de compra, de busca e tal, por que ao invés de te vender uma caneta, eu não te vendi uma assinatura, onde você vai pagar por mês e todo mês vai receber uma caneta na sua casa? Falei uma coisa qualquer aqui só para você entender qual a ideia do que é venda por recorrência. Venda por assinatura. Venda por recorrência, por exemplo, assinatura do Spotify, assinatura da Netflix, é assinatura da sua TV a cabo, é assinatura... Entende? Estas coisas são chamadas vendas por recorrência. Então, Plínio, mas o que tem a ver recorrência com a área da saúde? Isso não faz nem sentido. É claro que faz e faz muito. É porque nós somos tão bitolados em copiar o modelinho do que a gente aprende, e a gente não tem o treino de ver o cliente conforme a sua necessidade, conforme as possibilidades que o negócio nos dá, que a gente acaba ficando nos mesmos modelos de sempre. O modelo por recorrência, por exemplo, na área da saúde, a gente poderia fazer sim. Por exemplo, quer ver um exemplo? Você acabou de fazer um tratamento odontológico. Por que não propor para o paciente ele pagar um valor mensal para você ter um modelo de acompanhamento dele, do tratamento do implante, daquela cirurgia ortognática complexa que foi feita, daquela grande reabilitação que foi feita. Você acabou de fazer uma harmonização orofacial no paciente, você acabou de fazer um tratamento estético complexo, um tratamento de implante de cabelo, um tratamento na coluna do paciente, um tratamento nutricional, um tratamento, seja o que for. Por que não oferecer para o cliente alguma coisa que ele pague um valor muito mais baixo do que ele paga no tratamento, um valor muito mais tranquilo de ser pago, quase simbólico, mas que seja por recorrência? Então você imagina isso, visualiza isso. Se você já tem uma carteira aí hoje de 10 mil, 5 mil clientes atendidos ao longo do ano, imagina se tivesse implantado esta ideia que o tio Plínio está te dando hoje aqui. Imagina se tivesse implantado essa sua ideia desde o começo e conseguido uma boa adesão a isso. Imagina você com 5 mil clientes hoje, pagando para você um valor ali de 50, 100 reais por mês. Que bonito seria isso, né? Eu tenho vários clientes nossos de consultoria que já implantando este modelo conseguem hoje quase que viver de profilaxia. Dentistas, por exemplo, vivendo quase que de fazer um tratamento de prevenção nas pessoas. Então, além de ser uma odontologia muito mais bacana, muito mais leve nesse sentido, né? Mais bacana para o paciente, né? A gente faz com que o caixa seja quase que garantido. Então, quem trabalha com recorrência fica focado em manter o cliente com a gente, em fidelizar. A sua cabeça vira uma chavinha e você passa a querer fidelizar 100% do seu cliente. Você não quer ter o famoso churn. O que é o churn? É a saída dos clientes de uma assinatura. Então, quando a Netflix perde clientes, isso está acontecendo um churn muito alto, entendeu? Isso é a saída do cliente de uma recorrência. Então, gente, presta atenção nessas dicas que elas são muito importantes. O que você pode fazer para oferecer uma recorrência para o seu cliente pós-tratamento? Pensa aí que você, tenho certeza que você é capaz de encontrar alguma coisa bem interessante para oferecer, e se começar a vender esse tipo de coisa, vai fazer uma diferença gigantesca no seu faturamento. E por fim, que eu falei que ia deixar pelo final, vamos voltar para o primeiro item. O primeiro item a gente falou que é aumentar a quantidade de clientes, né? Sim, é o mais óbvio. Então, mas o que a gente pode fazer para aumentar a quantidade de clientes? Bom, aí tem um monte de coisa. Aí eu vou sugerir você ouvir todos os outros 87 episódios aqui do podcast. Mas vamos lá, vamos falar algumas coisas que você pode fazer conceitualmente aqui. Você pode... Vamos lá, vamos por pontos, vamos lá. Ponto... Eu não vou falar 1, 2, 3, porque eu vou me perder com a ordem aqui, que eu vou lembrando de alguns aqui. O que você pode fazer para captar mais clientes? Você pode... usar as redes sociais para despertar necessidade, para gerar desejo, para educar o seu candidato a cliente sobre quem é você e sobre aquilo que você faz, para demonstrar autoridade, possibilidades, etc. Resumindo, usar redes sociais. Bom, usar redes sociais para despertar necessidade, para gerar desejo. Então você percebe que eu não falei uma coisa só? Eu não falei que você vai captar clientes por redes sociais? Não. Eu falei que uma das formas que você vai fazer no conjunto para atrair novos clientes é usar as redes sociais para
Olha o que eu falei. Despertar necessidades que estão lá ocultas do seu cliente. Ele não sabe que determinada coisa é problema e você vai começar a contar para ele que aquilo é problema. Você pode usar também as redes sociais para gerar um desejo específico. Você começa a mostrar alguma coisa que você tem, talvez possa ser equipamento, talvez seja uma forma de você trabalhar, talvez seja um estilo de serviço que você faz, talvez seja a sua própria clínica, sua decoração que seja completamente diferente. Por exemplo, se você tem uma clínica para crianças, que a clínica é totalmente, sei lá, adaptada com personagens que as crianças gostam. Agora a clínica é totalmente temática, ela é realmente louca, assim, ela é completamente diferente. Talvez as pessoas queiram ir lá por causa disso, tenham o desejo por causa disso. Não sei, estou dando só um exemplo aqui. Eu falei para você usar a rede social também para educar o seu candidato a cliente sobre você, sobre o que você faz, para gerar autoridade. O que significa isso? Que você vai construir uma arquitetura de integração em rede, como diz Regis Maquina. Você vai pensar em coisas que você vai fazer postagens hoje, amanhã, depois, que no seu conjunto, nesta integração, no seu conjunto, vão vender a sua imagem, vão dizer o que você é, o que você pensa, os seus valores. Você vai apresentar você de uma forma mais madura ao seu candidato a cliente, aquelas pessoas que estão despertando a necessidade, criando o desejo. Você vai mostrar que você sabe o que você faz. Você vai demonstrar autoridade naquilo que você se propõe a fazer clinicamente, as possibilidades de tratamento que você tem e por aí vai. Tá? Então, você vai usar as redes sociais com sabedoria. A gente poderia usar esta afirmação aqui. Um segundo ponto que você pode fazer e deve fazer para captar mais clientes, para aumentar a quantidade de clientes, né, no seu negócio, é usar o Google com inteligência. E aqui eu falo o Google de uma forma genérica, mas na verdade qualquer sistema de busca, né? Poderia ser o Bing, poderia ser o Yahoo, mas é que o Google é de longe assim, né? O melhor, mais forte, mais acessado, de longe, de longe. Então, se você conseguir trabalhar de uma forma concreta, clara com o Google, vale muito a pena. E aí você tem duas formas de fazer isso. Uma é a forma orgânica, é aquela que você faz o SEO, né? Que você trabalha de uma forma sistemática um modelo orgânico para que mais pessoas te encontrem de forma natural. Natural significa sem pagar. Ou não orgânico é o pago. Então, aí você vai fazer o Google Ads, você vai colocar dinheiro ali, vai fazer com que aquilo aconteça. Você vai provocar com que mais e mais pessoas tenham acesso à informação sobre o que você faz, sobre quem você é, etc. Tá bom? Então você precisa ter um site de referência muito bem montado. Junto com o Google, essas coisas podem te projetar bastante. Eu recomendo muito que seja essa ação casada, mas muito bem costurada, né? Terceira forma que você pode usar para aumentar a sua quantidade de clientes é estabelecer parcerias com colegas, parcerias com médicos, empresas, etc., para conseguir indicação direta. Pensar em parceria é um assunto muito longo, né? Mas que tipo de parceria você pode fazer? Geralmente o que eu não gosto, o que eu não considero parceria é, olha, eu te indico, você me indica, tá? Beleza. Ok, vai, digamos que é um nível primário de parceria. Mas aqui parceria fala assim, o que a gente pode fazer junto? O que eu poderia fazer junto com uma academia para que ambos saiamos ganhando com isso e o nosso cliente também? O que eu posso fazer com uma escola? O que eu posso fazer com outro profissional da saúde de uma área diferente da minha? Se eu sou dentista, o que eu posso fazer com um médico? Se eu sou médico, o que eu posso fazer com um psicólogo, nutricionista? O que a gente pode fazer em conjunto para que todos ali, as partes, saiam ganhando, inclusive o cliente? Né? Aí o todo é maior, maior do que as partes, entende? Então é 1 mais 1, nesse caso é 3, né? 1 mais 1 mais 1 são 5, são 6, ou seja, a gente ganha muito mais. Entende a ideia? Então, estabelecer parcerias inteligentes é uma forma muito importante de você conseguir aumentar também a quantidade de clientes, né? Bom, outra forma de você trabalhar aumentando a quantidade de clientes é você criar anúncios, e aí pode ser anúncios pagos de diversas fontes possíveis, né? Usando o veículo certo, para o público certo, da forma certa, com o texto certo. Texto de um anúncio a gente chama de copy, né? Então você escolher qual é o melhor veículo para o seu público-alvo e fazer o anúncio certo é uma forma inteligente de fazer. Só que você precisa aprender a escrever esse texto certo, com a linguagem certa, uma linguagem mais persuasiva e correta, desde que seja ética, e por aí vai, né? Então isso também vai ajudar bastante aí. E por fim, eu queria dizer que você deve usar o chamado marketing de recomendação. O
que é o marketing de recomendação? Existem técnicas possíveis para que a gente possa fazer com que o cliente tenha estímulos adicionais para indicar outros. E esses estímulos, eu só quero dizer agora para você que não são financeiros, ou seja, não é comprando o cliente. Não é assim, você me indica e eu te dou um clareamento, você me indica e eu te dou um procedimento, você me indica e eu te dou... Não é comprando o cliente que a gente vai conseguir um melhor resultado no marketing de recomendação. É construindo com o cliente experiências marcantes, e nessas experiências marcantes a gente convida o cliente a chamar os seus amigos. Então existem métodos para isso, a gente até lançou no nosso site, no Tomás Academy. Se eu procurar no tomasmkt.com.br, procura em cursos, vai abrir a nossa página de cursos online, que é o Tomás Academy. E um desses cursos que tem lá, feito pelo nosso amigo, parceiro, cliente e professor, enfim, que é o Alberto Condé. Eu convidei ele gravou inclusive um curso lá específico agora que a gente lançou recentemente sobre marketing de recomendação. Então fica aí a dica para você também adquirir esse curso aí, ver quanta coisa legal o Alberto está dizendo ali. Enfim, gente, tem muita coisa, né? Você pode melhorar seu networking. Se você trabalhar um networking forte, você também vai conseguir aumentar a quantidade de clientes. Você pode melhorar sua capacidade comercial de venda. Você tem várias formas e coisas que eu poderia te dizer aqui para você aumentar a quantidade de clientes. Mas o que eu quis te passar, o fundamental é que você entendesse a lógica da fórmula, que aumentar a quantidade de clientes vezes, né, o ticket médio vezes a frequência de compra. Então grava essa formulazinha aí, né, QC vezes TM vezes FC. Isso vai te ajudar um pouquinho a entender o que você precisa fazer. E o resumo da história, de verdade, cá entre nós, é o que você vai fazer então para aumentar o seu faturamento, né? Quando me perguntam, a resposta, depois que eu explico isso, eu falo, a resposta é um pouco de cada coisa. Óbvio, né? Você vai fazer algumas ações para aumentar a quantidade de clientes, aí você aumenta um pouco, que você aumente 10, 20% da sua capacidade de ter mais clientes, e cada um desses clientes você consegue aumentar um pouco o ticket médio, né? Aumentando preços de alguns itens e fazendo com que outros comprem um pouco mais de serviços seus, que você vai incluir ali, e você vai fidelizar esses clientes para que eles fiquem mais tempo, que venham mais vezes, que tragam outras pessoas, e vai encontrar algum serviço que você possa cobrar em recorrência. Quando você soma tudo isso, você consegue fazer um negócio fantástico. A gente tem vários clientes nossos da mentoria, da consultoria, que conseguem resultados extraordinários, que dobram, triplicam seu faturamento usando essa lógica. Ou seja, se eu consigo entender que existe um processo que é uma cadeia de coisas que vão se somar, nesse caso multiplicar, e eu consigo melhorar um pouco cada uma delas, uma vezes a outra, me dá um resultado de venda final, de resultado de faturamento extraordinário. Então, pensa nisso. Empreendedor, o que eu quero que você pense é o seguinte, todo o tempo que você dedica para sentar na cadeira não clínica, lembra quando eu sempre te falo isso, né? Sentar na cadeira não clínica e dedicar seu tempo para pensar no negócio, pensar nos teus 3 departamentos da sua empresa. Se você não lembra o que é isso, ouve o episódio número 1 e você vai lembrar isso. Então, se você ainda... Esse tempo que você dedica para a gestão, cara, vale muito a pena. Ele volta para você. Então, se dedica para tomar boas decisões. Decisões estratégicas valem a pena, tá bom? Eu aproveito aqui esse final aqui para pedir para você mandar seus áudios, seus comentários. Isso está sendo muito legal para mim. Se puder ser em áudio e me autorizar a passar aqui, vou ficar ainda mais feliz. Não esquece de seguir, de curtir, essas coisas todas que todo mundo fala, mas é porque isso realmente é importante para o canal, né? Os distribuidores deste conteúdo precisam dessa informação para saber que ele é relevante ou não, tá bom? Então, se você segue a gente no Spotify, por exemplo, vai lá, coloca em seguir. Se você ouve a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no canal e por aí vai. Indica para os seus amigos e a gente vai fazendo assim uma corrente do bem muito, muito bacana. Os nossos cursos online têm aumentado, como eu falei para você ali, eu dei o exemplo do curso do Alberto Condé, mas você pode entrar lá e ver outros cursos que a gente tem que são bem interessantes também, e cada 1, 2 semanas a gente está acrescentando cursos novos na nossa plataforma, então convido você a conhecer.
assim como nossos programas de mentoria em grupo, nossas mentorias individuais também e demais serviços que a gente tem. Procura lá no nosso site do tomasmkt.com.br. Quer mandar mensagem para mim? Manda aí no WhatsApp 11 998465433. Quer mandar e-mail? Manda e-mail para plinio@tomasmkt.com.br. Segue a gente lá no Instagram. Ou entra no site consultorioempresa.com.br, que tem muita coisa legal ali também, para conhecer aquele projeto GC que eu mencionei hoje. E por aí vai. Ufa, tem coisa pra caramba. Então, é isso aí, empreendedor. Espero rever você, te encontrar e ter sempre a sua companhia aqui toda semana. Um forte abraço e Deus te abençoe.